Boa noite a todos. Neste primeiro momento, temos o intuito de situar você naquilo que abordaremos no decorrer deste vídeo. Portanto, ao longo de alguns minutos vamos falar sobre a administração de recursos humanos, tomando como base o referencial teórico, o livro Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, dos autores Felipe Sobral e Alqueta Petsy. Ao olhar para a temática deste capítulo, a primeira pergunta que nos saltou aos olhos foi o que seria essa tal administração de recursos humanos. A administração de recursos humanos nada mais é que o conjunto de talentos, habilidades, conhecimentos e potencial de desenvolvimento que cada um dos membros de uma organização possui. A qualidade desses recursos humanos determinará o sucesso ou insucesso de uma organização. Trocando em miúdos, a administração de recursos humanos refere-se às práticas e políticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados com as pessoas que trabalham em determinada companhia, principalmente as atividades de recrutamento, colocação, treinamento, desenvolvimento, avaliação e remuneração do funcionário. Com desrespeito à sua importância, essa se dá porque o capital humano é o principal patrimônio da organização, uma vez que na ausência dele a produção se torna inviabilizada e, consequentemente, afeta de maneira direta a lucratividade da companhia da organização. Nesse sentido, é válido dizer que existem diversos estudos e teóricos que dizem que a administração de recursos humanos é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de uma vantagem competitiva, por exemplo. No entanto, os gestores precisam alterar a forma como veem a força de trabalho e a relação que estabelecem com ela. Ao invés de considerar as pessoas como custos a serem evitados ou minimizados, os membros organizacionais devem ser enxergados como parceiros com os quais é necessário colaborar para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. É válido salientar ainda que existe uma diversidade de fatores que impactam a gestão de recursos humanos, bem como a organização em geral. São pelo menos 4. O primeiro é a globalização, que envolve a combinação de uma série de fatores econômicos, sociais e culturais e é uma das tendências contemporâneas que traz inúmeros desafios para a administração de recursos humanos. Uma das consequências imediatas da globalização é a abertura de mercados, inclusive o mercado de trabalho. Por segundo, a legislação, que é o fator ambiental de maior visibilidade devido ao seu poder de enforcement, ou seja, de fazer com que a própria lei seja cumprida. Essas leis têm o objetivo de coibir, impedir práticas discriminatórias com base em gênero, religião, etnia ou idade e garantir o tratamento mais justo para todos os trabalhadores. Em terceiro lugar, a tecnologia como possibilitadora da criação de sistemas integrados de recursos humanos, desenvolvimento do teletrabalho, facilitadora do processo de aprendizagem de novas ferramentas, softwares, por exemplo. Por último, e não menos importante, fatores demográficos como o de envelhecimento da população, a ascensão e a presença feminina em massa no local de trabalho impactam diretamente a gestão de recursos humanos. Um ponto bastante fundamental da administração de recursos humanos, e que se resume em sua primeira etapa, consiste em identificar e contratar colaboradores que possuem potencial para desempenhar de forma eficaz as funções necessárias da organização. Esse processo de atração de uma força de trabalho competente envolve 3 atividades: planejamento de recursos humanos, através do qual o gerente de recursos humanos identifica as necessidades ou redundâncias da força de trabalho da organização; recrutamento de potenciais candidatos, que se baseia em identificar e atrair um grupo de pessoas capazes de suprir as necessidades de recursos humanos na organização. Por último, a seleção, que é a escolha dos candidatos potenciais daqueles que demonstrem maior capacidade de desempenho e cumprimento com aquilo que a organização deseja. Falando um pouco sobre o desenvolvimento de uma força de trabalho adaptada, é importante a gente falar que o fato das pessoas serem contratadas não significa que apresentarão um bom desempenho no cargo. Então, cabe à organização disponibilizar as condições necessárias para que as habilidades dos novos empregados se desenvolvam. Para isso, é necessário que a organização ambiente os recém-contratados por meio de um programa de orientação, desenvolva programas de treinamento que capacitem os novos membros, avalie o desempenho dos trabalhadores. Esses são os pontos que a organização precisa se posicionar. E aprofundando melhor em cada item, o primeiro item é sobre orientação. E orientação nada mais é que o processo de ajustamento do indivíduo à organização, por meio da transmissão das informações necessárias para que os novos membros desempenhem bem em sua função. Os principais objetivos da orientação são reduzir a ansiedade inicial do funcionário, fazer o indivíduo compreender a empresa de modo abrangente, apresentar um novo membro aos supervisores, colegas de trabalho, entre outros objetivos. Então é importante dizer que o processo de orientação bem-sucedido faz com que o novo membro esteja confortável e ajustado com a organização. O segundo item para aprofundarmos é treinamento e desenvolvimento. Os programas de treinamento e desenvolvimento são um processo que envolve 4 etapas sequenciais. A primeira etapa é a avaliação
das necessidades de treinamento. A segunda etapa é a concepção de um programa que responda às necessidades identificadas. A terceira etapa é a implementação desse programa. E a quarta etapa é a avaliação dos resultados obtidos. Por fim, quero falar um pouco sobre a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é o processo sistemático de avaliação de resultados obtidos por um membro organizacional e atende os seguintes objetivos: identificação de necessidade de treinamento e desenvolvimento de plano de carreira, entre outros objetivos. Agora, indo para o próximo tópico, quero falar um pouco sobre manter a força de trabalho comprometida e satisfeita. Então, quando a gente fala de uma organização, a gente fala que a organização ela tem um papel de criar condições para que os trabalhadores se sintam satisfeitos e realizados no trabalho. Então, a empresa ela precisa estruturar uma política de remuneração, recompensar os trabalhadores que demonstram potencial de desenvolvimento e também administrar o quadro pessoal, desligando-se daqueles que não demonstram competência ou comprometimento. Falando um pouco sobre o primeiro ponto, que é política de remuneração. Então, a política de remuneração, essas recompensas elas incluem salários, incentivos, benefícios e tem o propósito estratégico de atrair, motivar e também reter pessoas na organização. Temos o segundo ponto, que é promoções e transferências. Já o terceiro é sobre desligamento. E o desligamento ele pode ser pelos meios de demissão, suspensão, entre outros desligamentos. Agora estamos indo para o último tópico, que é tendências e desafios contemporâneos da administração de recursos humanos. Nós sabemos que, de todas as áreas funcionais de uma organização, a administração de recursos humanos é a que mais passou por mudanças nos últimos anos. Existem 3 tendências, que são a natureza dinâmica dos contratos de trabalho, diversidade da força de trabalho, assédio moral e sexual nas organizações. E por aqui fica o nosso trabalho. Obrigada por terem assistido.